você para abrir a Bíblia. Nós vamos abrir em Lucas. Capítulo 8. Lucas capítulo 8. E eu sei que a gente acabou de orar agora, mas eu quero também elevar uma prece. Deus amado, obrigado, Senhor, pelo seu poder que se revela a nós a cada dia quando a gente acorda, pela sua força, pelo seu Espírito que nunca desiste de nós. Fala conosco, Pai, o que nós precisamos ouvir, apesar do instrumento. Em nome de Jesus, amém. Bom, vou levar vocês para um texto bem conhecido, e ele está aqui em Lucas, no capítulo, desculpa, eu falei 8, mas é o capítulo 9. E o verso, é o verso 23 em diante. É um texto bem conhecido, né? E eu sempre gosto de ressaltar que, quando a gente tem texto conhecido, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque senão a gente perde os detalhes, né? E esse é um texto tão conhecido, e tantas vezes eu ouvi esse texto, mas eu confesso que só não faz muito tempo, recentemente, 1, 2 anos, que eu consegui entender mesmo o significado total desse texto aqui. São palavras de Jesus, do verso 23 em diante, onde fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós vamos parar por aqui. Quando eu leio essa última parte que a gente leu, sobre envergonhar-se, me dá a impressão que isso aí está meio deslocado do texto. Jesus fala sobre quem quer segui-lo. Eu costumo dizer que Jesus deu aqui uma receita de bolo. É aquela coisa bem fácil de decorar, não tão fácil de fazer. Sabe quando você vai na casa de alguém, come lá alguma coisa que você gostou muito, você fala assim: você tem a receita? Me dá a receita, e a pessoa te dá. Aí você vai para casa e faz, e não sai nada daquilo que você comeu. É meio isso aqui, a receita de Jesus. E é uma receita para quem quer servi-lo, segui-lo, quem quer ser discípulo dele mesmo. A gente fica um pouco com a impressão assim de que Jesus, quando ele andou aqui, ele teve 12 discípulos, mas Jesus não teve 12 discípulos. Além dos 12, tinha uns 120 que andavam junto com ele o tempo todo. Você vê que lá em Atos, quando eles foram escolher alguém para o lugar de Judas, eles disseram assim: vamos escolher alguém que andou conosco e andou com Jesus desde o princípio. Era muita gente que seguia Jesus. Os 12 estavam bem juntinho dele, mas ele tinha muitos discípulos. E ao longo do tempo, ele chamou outras pessoas para serem discípulos, como, por exemplo, o jovem rico, que ele chamou. O jovem rico, ele chamou para ser um discípulo dele, como ele chamou os discípulos, para ser um daqueles do grupo interno dele, e o jovem rico não aceitou. Porque ele tinha outras prioridades na vida dele, contra as quais ele não conseguia lutar. E aí Jesus, ele faz aqui um convite meio que aberto para todo mundo, dali em diante. Ele diz assim: bom, eu estou chamando todo mundo para ser meu discípulo, para me seguir. Não são só os 12, não são só os 20, é todo mundo. Mas ele não ia dizer para todo mundo a mesma coisa que ele disse para o jovem rico, por exemplo. Ele também não ia dizer a mesma coisa que ele disse para Pedro, porque nem todo mundo é pescador. Você dizer, ó,
vem, me segue, agora eu vou fazer você pescador de homens, mas não sou nem pescador de peixe, é ou não é? Então ele fez um convite, diz assim, bom, eu vou dar para vocês as condições que são básicas, necessárias para qualquer pessoa me seguir. Isso aqui vai ser generalizado. Então, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, eu vou dizer para você o que precisa. E aí ele disse algumas coisas que são muito fáceis de decorar, não tão fáceis de fazer. E aí ele começa: quem quiser vir após mim, ou se alguém quiser ser meu discípulo, aí ele disse a primeira coisa, ele diz assim: negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. Aqui já começa a parte difícil, uma parte difícil da coisa, porque negar a si mesmo não é nada fácil. O eu, nós temos dois grandes inimigos, não é? Um é Satanás e o outro é o eu. São os dois maiores inimigos que nós temos, Satanás e o eu. E, frequentemente, Satanás usa o eu contra nós mesmos. O eu é tão forte que ele nasce com a gente. Nós somos egocêntricos de nascença. A gente diz que a criança é pura, mas a criança tem isso também. Coloca duas criancinhas pequenas sentadas de frente uma para a outra, 1 aninho, nem fala ainda, e põe um brinquedinho só no meio, e você vai ver o eu aparecer ali. Se os dois alcançarem o brinquedinho ao mesmo tempo, eles vão puxar com tanta força, e quando o brinquedo sair na mão de um deles, provavelmente os dois vão chorar, porque eles entraram numa guerra, numa luta difícil. O eu aparece o tempo todo, e ele nos atrapalha o tempo todo. Não tem muitas vezes que você de manhã, por exemplo, ora a Deus, você faz a sua comunhão, pede o Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo, e aí você sai para a vida e no trânsito você já peca porque o eu se levanta? E aí dá uma tristeza no coração, não é? O eu está sempre traindo a gente. Por isso, a gente precisa estar ligado com Deus, perceber alguns mecanismos que nos ajudam, que existem na nossa vida e que nos ajudam a subjugar o eu, a colocar o eu no lugar. Alguns desses mecanismos, Deus foi quem inventou e colocou, outros não, mas eles estão aí. O primeiro que eu vou citar, e eu vou citar 2, eu vou citar 3. O primeiro que eu vou citar, ele não foi Deus que colocou, mas Deus nos chama a atenção, para a gente prestar atenção nele, porque ele é um grande professor nosso, para colocar o eu no lugar, para que a gente exercite a musculatura espiritual, para conseguir vencer o eu, subjugar o eu, negar a si mesmo, negar o eu. E esse primeiro é a dor, é a dor. A dor é um grande professor. A dor é muito radical. Ela é tão radical que ela é capaz de nos ensinar lições que nada mais é capaz de ensinar. E olha, se a gente presta atenção, por exemplo, ali em Apocalipse, né, quando é perguntado assim, quem é aquela multidão dos que estão vestidos de brancos? Aqueles ali são os salvos. E a resposta que vem do trono de Deus é aquela assim: esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e eles alvejaram as suas vestiduras, e eles vieram de uma grande tribulação. Grande tribulação é um sofrimento muito grande, é uma dor grande, sofrimento. E o sofrimento, infelizmente, nesse mundo, ele é o nosso companheiro, né? Que mundo difícil esse, né? Onde a gente precisa entender que a dor é nosso grande professor. E outro dia um amigo ele colocou, acho que no Facebook, até foi a Maricel que mandou, né? Mostrou para mim. Bom, vou dizer o que o vídeo mostrava. Estava o casal ali com o bebezinho que devia ter uns 2, 3 aninhos, a chupeta na boca do nenê e um monte de balão de gás amarrado na chupeta.
entende? E ele dizendo, não solta, não solta, segura, segura. Um monte de balão de gás amarrado na chupetinha assim. Aí está o neném segurando a chupetinha, aqueles balões assim, as cordinhas, o balão. Peraí, agora! Aí ele abre a boquinha e os balões levam a chupeta embora. O que você acha que eles estavam fazendo? Estão tirando a chupeta da criança, né? E como dói para a criança tirar a chupeta, ou não é? E dói na gente também. E eu fiquei olhando aquela cena, dizendo, puxa vida, 2, 3 anos essa criança. Que mundo é esse no qual a gente vive, né? Que a gente tem que, às vezes, infringir um certo nível de dor nos nossos filhos, para que eles cresçam. E a gente diz, é bom porque ele vai crescer com isso. É ou não é? Porque nesse mundo a gente tem aflição. A dor, ela é tão radical que ela vai obrigar a gente ou entronizar o eu, ou entronizar Deus. Não tem jeito. Ela vai jogar você para um dos dois lados. E se tem um tempo onde a gente viu as pessoas passando por dor coletivamente, foi esse tempo no qual nós vivemos agora. A gente viu, a gente assistiu. Muitos de nós chegamos perto, ficamos doentes. Outros queridos nossos ficaram em situação muito difícil. Outros nós perdemos mesmo. Se tem um tempo de perda, foi esse tempo que nós vivemos e que parece que está passando agora, a gente vai quase que esquecendo, né? Mas um tempo de dor coletiva no mundo, todo mundo assustado. No primeiro momento, todo mundo dentro de casa, e agora a gente vai acostumando, né? E a coisa vai passando. E aí está o porquê de Jesus, nesse texto, ele dizer assim, porque qualquer um que ganhar o mundo, mas perder a sua vida. O que vale ganhar o mundo e perder a sua vida? Ele está falando de vida eterna. Ele está falando sobre ceder por causa do mundo, mas perder a vida eterna. Ele está falando sobre descascar a banana, comer a casca e jogar a banana fora. A gente experimentar, viver nesse mundo o tempo que a gente vive, mas deixar escapar a vida eterna, que é o mais importante. A dor coletiva. Sabe, vamos pensar no faraó do Egito, por exemplo. Olha como é que a dor trabalhou com ele. A gente lê lá, que Deus dizendo assim, né? Eu vou endurecer o coração de faraó, e depois eu vou endurecer de novo, vou endurecer. Deus não está dizendo assim, olha, eu vou lá, e mesmo que ele queira liberar o povo, eu não vou deixar, porque eu vou lá, vou endurecer, e ele não vai deixar. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, eu vou ter que agir para libertar o meu povo. E quando eu agir, não tem outro jeito do faraó atender, a não ser através da dor. Então, quando eu agir, primeira praga, segunda praga. Só que cada vez que ele se deparar com a dor, ao invés dele entronizar Deus, ele vai entronizar a dor, e o coração dele vai endurecer mais. E foi exatamente o que a gente viu. Deus estava prevendo como é que o coração do faraó ia reagir diante da dor. E foi exatamente isso. Primeira praga, segunda praga, até a última. A última foi uma dor, e sempre dor mais forte. Na última foi tão forte que momentaneamente ele cedeu e deixou, mas logo em seguida ele de novo entronizou o eu. A dor faz a gente entronizar ou Deus ou o eu, que é quando a gente diz, quer saber de uma coisa, Deus não existe, cansei de pedir. Essa semana mesmo a gente tem um grupo de pastores lá na Associação Paulistana, e aí um pastor já vinha pedindo há 2, 3 meses pela cunhada dele que estava doente, né? E ele é um pastor jovem, a cunhada dele deve ser jovem, 30 e poucos anos, né? E ontem ela faleceu, e a gente sempre orando. Aí depois, obrigado por aqueles que oraram, ela faleceu. E aí eu estava escrevendo uma mensagem para ele, dizendo assim, nós continuamos orando por vocês. E na mesma hora eu pensei nisso, quer dizer, se a gente orou e ela faleceu, será que adianta muito dizer para ele que nós continuamos orando por ele? Sim, lógico que adianta. Entender a dor, por que nós sofremos, é muito importante. E muitas vezes a gente é levado a pensar que uns sofrem mais do que outros, não é? Uns sofrem mais do que outros, será que é assim mesmo?
Ou será que existem pessoas que são mais sensíveis à dor do que outras, sendo que Deus diz assim, não coloco ninguém à prova, a não ser no tanto em que ele é capaz de aguentar e de resistir. A dor é radical. Então ela ajuda a gente a subjugar o eu, porque quando eu, passando pela dor, eu entronizo Deus, uma vez, duas, 10, 30, 50, 1000 vezes, Deus vai permanecendo no trono do meu coração, e eu consigo olhar para a dor como minha professora e não como minha inimiga, mas ela é uma professora dura, terrível, e você que tem passado pela dor sabe disso. Eu disse que ia dizer três jeitos, três coisas que Jesus, três jeitos de subjugar o eu. O segundo, esse foi Deus que colocou na nossa vida. Esse é a família. A família é uma coisa tremenda. E eu fico pensando, tem um propósito de Deus muito, muito estabelecido ao Ele criar a família. Porque Deus poderia ter criado o mundo, as pessoas, o ser humano, e não ter criado a família. É ou não é? Quer ver uma coisa simples? Deus, por exemplo, poderia ter feito um método de nós virmos ao mundo que não fosse dentro da família. Eu acho que eu já citei aqui, pregando alguma vez lá atrás, né? Se você quer um pé de cebolinha, por exemplo, você compra um pacotinho de semente, vai lá e planta, rega e vai nascer um pé de cebolinha. Isso é um tipo de procriação, né? Assexuada, né? E Deus poderia ter feito o ser humano para se procriar desse jeito também. Você diz assim, quero um menininho, vai lá e compra um pacotinho de pé de moleque, que nesse caso não é o doce, planta, rega e aí nasceu uma criança. É ou não é? Não está ligado, não tem, já não nasce com pai e com mãe, não foi carregado na barriga da mãe, não foi gerado com o sêmen do pai e óvulo da mãe, não tem essa ligação toda, mas não, Deus planejou que a gente nascesse, e que quando a gente nascesse aqui nesse mundo, a gente já nascesse num emaranhado de gente. E a família é uma coisa complexa, ela é tão complexa, que mesmo casais, no convívio dos dois, sem filhos, muitas vezes hoje em dia se separam. Se separam. Por quê? É o fracasso do nós e é a vitória do eu. Nem sempre é assim, eu não posso dizer assim, sempre é assim quando um casal se separa, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente é chamado para conviver a dois, a gente é chamado para abrir mão de quem nós somos, por causa do outro, muitas vezes, a vida inteira, nós somos casados há 36 anos, e a vida inteira a gente tem que fazer isso. Eu tenho que abrir mão de quem eu sou, ela tem que abrir mão de quem ela é, em prol do nós, a gente tem que abrir mão do eu, né? Eu não posso generalizar e dizer assim, porque o casamento que deu errado, e taxar isso e aquilo, não, cada caso é um caso. Mas na família isso se multiplica, porque você não tem que conviver só com o cônjuge, você tem que conviver com o que você já nasce com pai, com mãe, com tio, com tia, com primo, pelo menos 2 pares de avós, né? Avô e avó dos dois lados. E eu queria dizer para os avós, nós somos avós agora, né? Faz 3 anos. E uma coisa que eu tenho aprendido é que o neto precisa dos 2 casais de avós. A gente não pode competir entre nós, né? Não posso eu e ela competir pelo nosso neto com os outros avós. Ele precisa dos 2. Se Deus criou assim é porque Ele precisa. E a gente precisa, porque depois quando você cresce mais, você ainda arruma mais enrosco na sua vida. Você arruma marido ou esposo, você arruma cunhado, você arruma sogro, sogra, você arruma um monte de gente para a sua vida. E todo esse emaranhado vive junto. E nele a gente aprende a subjugar o eu. Porque se abrir mão do eu por causa do nós dois, já é complicado, imagina abrir mão do eu por causa do nós família. E se você não tiver a fim de abrir mão do eu por causa da família, você vai ficando cada vez mais isolado, né?
a convivência não é tão agradável, o estar junto não é tão agradável. Para que eu vou? Para que eu vou estar lá? Para que eu vou passar esse dia? É ou não é? A família ajuda a gente, é outro professor tremendo para subjugar o eu. Deus, por exemplo, poderia ter escolhido a gente até para não nascer bebê. Tem alguém que nesse mundo nasceu sem ser bebê? Já nasceu adulto? Tem o Adão. Deus criou o primeiro homem e não criou um bebê. E podia ter criado o Adão bebezinho e a Eva bebezinho também. Mas não, ele criou os dois adultos. Ora, não podia seguir essa receita para todos nós? Mas Deus, na sua sabedoria, Ele também decidiu que a gente nasceria como criança e bebê. Porque os bebês são nossos grandes professores. Quando eu tive filho, primeira vez, eu achei que eu ia ser o educador, o pai, o instrutor, o professor. Mas demorou pouco tempo para eu entender que eu não era o professor, que o professor era outro. Era ele, o chefe, o manda-chuva. Ele é o chefe, não eu. E agora todas as coisas da minha vida têm que mudar em detrimento dessa criança. Muda tudo. Até quando está grávida, você nem pensa que vai ser tanto assim, mas depois você entende. Depois de dizer, negue a si mesmo, subjugue o eu, Jesus diz assim. Então lembra, Jesus está dizendo, quem quiser ser meu discípulo, estou chamando todo mundo para ser meu discípulo. Quem quiser ser meu discípulo, primeiro, negue a si mesmo. Depois, o que ele falou? Qual que é a segunda coisa que vem lá, lembra? No verso, eu disse que era fácil de decorar e difícil de fazer, né? Qual que era a segunda coisa? Quero ouvir. Tome dia a dia a sua cruz. E essa foi a parte do texto difícil para eu entender, sabe? Porque eu ficava pensando, mas o que é essa cruz? O que é essa cruz? O que é essa cruz? Quero compartilhar um vídeo para vocês, com vocês. Ele tem uma história. Pode colocar o vídeo, por favor. No início da Segunda Guerra Mundial, ali por 1938, a Alemanha começou a crescer muito na guerra. E a Rússia se levantou. E a Rússia começou a progredir também e atrapalhar o exército alemão. Mas o exército alemão, com o passar do tempo, começou a boicotar os suprimentos do exército russo. E aí deu uma enfraquecida. Porém, lá no final da Segunda Guerra, ali por volta de 1944, fim de 1944, 1945, aconteceu uma guerra muito grande entre Rússia e Alemanha. Ela foi uma guerra muito sangrenta, né? Muito terrível. Nela morreram 160 mil soldados alemães. Morreram 30 mil soldados russos. E os alemães e os russos capturaram 60 mil soldados alemães. E trouxeram para Leningrado. O que vocês estão vendo foi o dia em que o exército russo, a Rússia trouxe para Leningrado aquela multidão, 60 mil soldados alemães com seus generais capturados, humilhados, e fizeram com que esses 60 mil soldados desfilassem diante da população de Leningrado. E você vê aí as famílias olhando, os seus algozes terríveis, os alemães naquela época, olhando. Esse desfile, 60 mil pessoas, era tanta gente, que ele veio de dois lados. De um lado ele levou 2h30 para acontecer, e do outro levou 4 horas para acontecer. E ele ficou conhecido na história como o desfile da vergonha.
onde os derrotados estavam desfilando diante daqueles que tinham vencido a grande batalha. Pode ir tirando o vídeo, por favor. Quando Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz: dia a dia tome a sua cruz. É porque a cruz, a condenação por morte de cruz, ela envolvia, ou ela incluía um desfile da vergonha. Exatamente como esse, onde os derrotados, ou os que tinham sido condenados à morte, eles tinham que pegar a cruz deles e sair num desfile da vergonha pelo meio da cidade, até o lugar onde eles seriam mortos pelo próprio instrumento que eles carregavam. E a gente vê isso descrito na Bíblia. Jesus percorreu, ele fez o desfile da vergonha, ele carregou a cruz. Só que aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, que é o Simão Cireneu, que a gente acha que foi alguém que apareceu ali, e aquele homem, puxa vida, justo ele foi carregar. Na verdade, todos nós somos chamados aqui por Jesus a carregar também a cruz. O preço da cruz foi Jesus quem pagou sozinho. Mas aqui Jesus está falando assim: se você quer ser meu discípulo, você precisa assumir a cruz. Assume que ela era sua e que eu não devia nada, e que eu carreguei a cruz no seu lugar, e eu deixei você compartilhar um pouco desse desfile comigo, porque quem ia sofrer e morrer mesmo era eu. Não tenha vergonha da minha cruz, porque eu percorri o desfile da vergonha e o transformei no desfile da vitória e do orgulho, porque a cruz não era minha, mas era sua, mas eu tomei a cruz, e diante não só do mundo, de Jerusalém, mas de todo o universo, eu assumi a vergonha da cruz por sua causa. E sabe, eu sou pastor há 35 anos. Eu nunca assisti na minha vida toda uma época onde tanta gente se envergonha de Jesus, da cruz, do Evangelho e da igreja. Nunca vi. Uma palavra que eu ouço, uma frase, onde dizem assim: essa igreja não me representa. Essa igreja não... Já ouviu isso em algum lugar? Já? Essa igreja não me representa. E a minha pergunta é: bom, eu vejo muitos adultos, mas principalmente jovens, desistindo, se envergonhando, dizendo: não, o discurso dessa igreja não é o meu discurso. A maneira como eles tratam as minorias não é a maneira como eu trato, não é como eu vejo. A maneira de proceder, o que eles pregam na igreja não é aquilo no que eu acredito. Essa igreja não me representa. A maneira de proceder dos cristãos, das pessoas que estão dentro da igreja, esse negócio de parecer uma coisa que eles não são, isso também não me representa. A igreja não me representa. Será que os jovens, as pessoas que falam, estão certas ou estão erradas? O que você acha? Na minha opinião, infelizmente, estão certos. Eles estão certos. Porque muitas vezes eu me envergonho. Muitas vezes. E muitas vezes eu penso: isso aqui está me representando? Muitas vezes. Sim, não é desconhecido que, como seguidores de Cristo, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós causamos vergonha no mundo e até nas pessoas de dentro da igreja. Porque se nós não causássemos vergonha, o Evangelho estava sendo pregado ao mundo numa outra velocidade. Porque o dia que a gente viver o Evangelho de verdade, as pessoas vão se interessar por ele. Mas tem um problema grave nisso. E o problema mais grave é que eu não só não represento bem a igreja, como não represento bem os jovens da igreja, é que eu não represento a Cristo bem.
Como igreja, nós não representamos bem a Cristo. E se tem alguém que tem o direito de dizer assim, essa igreja não me representa, é Cristo. Ou você acha que você e eu representamos bem a Cristo nesse mundo? Hã? Ou a gente bate no peito e diz assim, nós somos o povo da verdade, que nós temos a verdade, nós somos a igreja remanescente, somos o povo remanescente, porque Deus nos deu uma luz diferente. Você acha que nós representamos bem a Jesus aqui nessa terra? Se tem alguém que tem o direito de dizer assim, essa igreja não me representa, é Jesus. Mais do que você jovem, mais do que eu, mais do que qualquer um. Jesus tem o direito de dizer assim, essa igreja não me representa. Mas tem um texto na Bíblia, eu quero que você leia comigo. Vou me esforçar para ler com os óculos da Maricel. Está em Colossenses. Capítulo 1. Eu amo esse texto, a maneira como ele descreve Jesus. Ele começa falando de Deus, assim, Deus, nos libertou, o verso 13 em diante, 1:13 em diante. Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora está falando de Jesus. Em Jesus temos a redenção, remissão dos pecados, e continua falando de Jesus. Jesus, é a imagem do Deus invisível. Olha essa descrição de Jesus. Jesus, é o primogênito de toda a criação, pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E o verso 18 diz assim, Ele é a cabeça do corpo, que é a... E a minha pergunta é assim, se Jesus quer tudo isso aqui, se Jesus, que é o único que teria direito de dizer, essa igreja não me representa, eu não quero nada com essa igreja, porque essa igreja não me representa, eu tenho vergonha dela. Jesus diz assim, eu sou tudo isso aqui, eu sou o Criador, o mantenedor, eu existo antes de tudo, eu planejei tudo, tudo que continua existindo no mundo, quer poderes espirituais, naturais, sobrenaturais, tudo que existe é por minha conta. Ele diz assim, mas eu sou a cabeça da igreja. Ele não se esconde. E é disso que Jesus está falando. E é por isso que no verso tem lá, qualquer um que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele quando eu voltar também. Você entende o que é? Porque nessa época do mundo e da história do mundo, esse é o tempo da gente assumir a cruz de Jesus e carregar essa cruz. Sim, mas andar com Deus não tem nada a ver com a igreja. Como não? Se Ele é a cabeça da igreja. Como não? Isso desculpa a mim como líder dos erros que eu cometo e de como eu afasto as pessoas de Jesus? Isso desculpa a você como membro dos erros que você também comete, de como nós parecemos sem ser de verdade? Não. Isso cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Somos responsáveis como tratamos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos. Somos responsáveis como nós nos comportamos nos negócios e dentro da igreja também. Somos responsáveis por tudo isso. E eu quero dizer aqui, passou da hora de nós sermos transparentes, de nós sermos o que nós aparentamos, ou de nós aparentarmos aquilo que nós pregamos, vivemos aquilo que nós pregamos. Já passou da hora. Esse é o tempo da sinceridade, da transparência. O mundo se cansou de ver falsidade. Porém, a igreja é um dos outros modos através do qual também Jesus nos ajuda a colocar o eu no lugar onde ele deve estar. Porque se um relacionamento a dois é complicado, se um relacionamento dentro da família é complicado, o relacionamento dentro da igreja é mais complicado ainda.
E aí Paulo diz assim, não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Ele está dizendo assim, olha, se você acha que o relacionamento dentro da igreja está complicado, se acha que a igreja não te representa, se você acha isso, não deixe de se congregar, porque tem gente fazendo isso, não deixe. Só tem um jeito da igreja mudar, é você estando dentro, e você fazendo a sua parte, dentro da sua família, junto com seus amigos, só tem esse jeito. Porque o fracasso da igreja é o teu fracasso também. A gente fracassa junto. Jesus olha para essa igreja e ele não diz assim, essa igreja não me representa, porque não representa mesmo. Nós precisamos do Espírito de Deus que coloca o caráter de Jesus dentro do nosso coração, para nós sermos de fato. Lembra quando os discípulos estavam perto de Jesus, antes de Jesus ser trasladado, eles estavam preocupados com o quando. Nós estamos preocupados com o quando agora, não é? Eles dizem, Senhor, será agora que restaures o reino de Israel? Atos 1, do verso 6 em diante. E Jesus diz assim, por que vocês estão me perguntando essa coisa? Não é da tua conta saber quando eu volto. Não é da tua conta, mas eu vou dizer um negócio que é da tua conta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Está dizendo assim, você precisa do Espírito Santo na sua vida para você ser, você não está sendo ainda. E todo dia eu olho para Deus, olho para quem eu sou, para quem eu fui ontem, e eu tenho que olhar e dizer, Senhor, por favor, me perdoa pelo fracasso que eu ainda sou, coloque em mim o teu Espírito, e vai aperfeiçoando para essa coisa que parece inaperfeiçoável. Eu não sei nem se existe esse nome, mas acho que se não existe, eu inventei agora. E a última coisa, que diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, não se envergonhe de mim. E a última coisa é, siga-me. Siga-me. Seguir Jesus para onde? Hã? Você vai ver lá em João, no capítulo 10, quando Jesus fala a parábola do bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele diz assim, as ovelhas ouvem a minha voz, todos nós que estamos aqui. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Opa, distinguiu, quer dizer que aqui dentro tem gente que é ovelha de Jesus, o bom pastor, tem gente que não é. Todas escutam, mas aquelas que reconhecem a voz dele são as dele. Aí ele diz, e eu as chamo, e as conduzo para fora, e elas me seguem porque reconhecem a minha voz. Ele conduz a gente para onde mesmo? Para fora. Para fora do quê? Do aprisco. O que é o aprisco? Isso aqui é o aprisco. Essas paredes são um aprisco. E eu não tenho dúvida que Deus não causou o Covid, mas que Deus testou a gente para viver fora do aprisco 2 anos, que é a igreja. E um monte de gente ficou perdida. Eu fico impressionado, porque o dízimo não caiu. Não caiu. A gente foi ensinado a doar metodicamente, sistematicamente, segundo a instrução de Deus, divino isso. Mas a missão fracassou. Parece, pelo menos. Quem sabe tem um monte de gente represada que vai agora descer as águas ou que vai se juntar ao povo de Deus. Não é verdade? Mas Deus colocou a gente do lado de fora. Ele diz assim, vai ser cristão sem igreja. Quero ver você ser cristão sem igreja. Vai lá. Porque a gente acha em algum momento que ser cristão é estar dentro da igreja, ou não é? Eu tenho que ir na igreja no sábado, porque eu tenho que bater o meu cartão. Mas Jesus diz, quem é minha ovelha, reconhece a minha voz, e eu chamo, e ela me segue para fora. Aí Jesus está dizendo assim, você tem uma missão para cumprir lá fora. Quando? Todo dia. Todo momento, com toda pessoa com quem a gente entra em contato. Nossos chefes, nossos subordinados, nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que se viram contra nós, é a nossa missão. Missão. Jesus está falando de missão. Como eu disse para você, é um texto complicado, né? Ele fala não só, é fácil decorar, mas é difícil fazer. Quer ser discípulo de Jesus, ele dá a receita. E diz, negue a você mesmo.
Atente para as coisas da vida que ajudam você a deixar o eu no lugar. Não se envergonhe de mim. Tome a sua cruz e me siga. E por último, venha atrás de mim, porque eu estou te levando para fora. Percebe que a sua vida é a própria missão. Como eu disse, a gente está assistindo agora a volta. Estamos fazendo a história. E a gente vê um tanto de gente começando a ser batizada, né? Porque Deus chamou a gente para testemunhar e para dar estudo via Zoom, né? Quantas e quantas pessoas deram estudo via Zoom, né? Eu dei muito estudo via Zoom, dou ainda, né? Até agora. Comecei a dar mais estudo, porque fica até mais fácil, né? Você não tem que sair da sua casa e ir na casa da pessoa, e fica mais fácil para a pessoa também, porque ela não tem que fazer um bolo para esperar você, né? E hoje a gente vai ver pessoas descendo as águas batismais. Mas antes da gente assistir esse batismo, eu quero chamar você a renovar os seus votos. Eu quero chamar você a olhar para essa coisa que Jesus coloca diante da gente, e não olhar isso como impossível, mas olhar assim como um desafio, olhar como uma meta, como algo que eu preciso perseguir e alcançar, porque Deus coloca o Espírito, o Consolador, o Ajudador, para caminhar conosco. Eu quero hoje comemorar a vergonha daquela cruz, aquilo que era uma aparente derrota como uma grande vitória. Essa música que eu vou cantar, a primeira vez que eu ouvi dentro dessa igreja, não esse templo, mas nessa igreja, nesse lugarzinho aqui, né? Ela ficava dali ali assim. E eu ouvi meu sogro cantando. Hoje não está aqui, está em casa ainda, mas eu ouvi meu sogro cantando e achei muito lindo. Era um hino tradicional naquela época do Melodias de Vitória. E ela fala do que é essa cruz e o resultado dela, o que ela causa na vida da gente. Sem dúvida, essas pessoas que serão batizadas é porque a mensagem da cruz chegou forte no coração delas. E Deus está chamando a gente para reavivar isso no nosso coração. Então, enquanto eu canto, quero convidar você para olhar para essa cruz, celebrar a vitória de Jesus, celebrar porque Jesus não se envergonha da gente, e refazer os seus votos, aqueles votos que um dia você fez no seu batismo. Remido, eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu gozo a paz eterna. Remido no sangue purificador, remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor. Lembra de Jesus na cruz? Lembra como ele percorreu aquele caminho carregando a cruz dele? Lembra quando ele orou a oração sacerdotal e ele disse: Pai, eu estou orando não só por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que ainda virão. E ele estava falando de você e de mim. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo, e um dia no céu
vou cantar, remido, remido no sangue purificador, remido, remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor.